Tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária, e se você está chegando por aqui agora, esse vídeo ele faz parte de uma sequência de vídeos a respeito da redação do Enem e sobre a interpretação e compreensão de textos para o Enem. Então hoje a gente continua, a gente está no nosso terceiro vídeo aí, e hoje a gente fala finalmente sobre a estrutura do texto dissertativo e argumentativo. Se você está chegando por aqui agora, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, indicar o vídeo, mandar o vídeo para alguém que esteja nesse momento de vestibular, nesse momento de Enem, e sugira aqui no canal outros temas relacionados a esse ou a outros assuntos, lembrando que o Trama Literária ele é um canal principalmente sobre literatura e sobre crítica feminista, então acesse os nossos outros conteúdos, tem muita coisa publicada sobre literatura, e bora falar então sobre a estrutura do texto dissertativo e argumentativo. Bom, na aula anterior a gente viu sobre competências e hoje então a gente destrincha aí a nossa estrutura para fazer uma redação que seja o melhor possível e para aprender principalmente a aprimorar todo o nosso processo de produção textual. A gente volta para o textinho inicial lá da cartilha do Enem. Ao lado do primeiro parágrafo do texto inicial ali da cartilha do Enem, a gente tem ao lado uma estrutura ou já uma ideia do que seja essa estrutura. Primeiro a gente começa necessariamente pelo tema, depois a gente vai para a tese, depois a gente vai para os argumentos e depois a gente vai para a proposta de intervenção. Então, primeiro a gente precisa aprender a diferenciar aí tema e tese. Pode ser uma coisa muito fácil ou muito simples para quem já esteja acostumado ou acostumada a produzir redações, mas entender qual que é a diferença de tema e tese é fundamental para a gente começar a aprimorar nosso processo de escrita. Tema, então, é essa ideia inicial, essa proposta inicial a respeito do que a gente vai escrever. Então, tema é o que o enunciado vai te dar para você escrever sobre. Então, a gente tem um tema ali. A partir desse tema, eu vou destrinchar esse tema, vou elaborar um ponto de vista em relação a ele e eu vou tentar definir, tá, esse é o meu ponto de vista. A partir desse ponto de vista, então, eu começo a definir qual seja a minha tese e eu preciso desenvolver uma tese para escrever uma boa redação do Enem. Isso aqui é um negócio bem complicado, porque às vezes a gente percebe que o candidato está lá escrevendo a redação do Enem e ele nem mesmo ele definiu muito bem qual que é a tese. Sem uma tese, a gente não elabora uma boa redação, porque sem uma tese, o nosso processo argumentativo, ele começa falho. Vamos pegar aí um tema polêmico. A gente pega aí legalização do porte de arma no Brasil. Temos um tema. O tema é a legalização do porte de arma no Brasil. Você é favorável ou você é contrário a isso? Então, é a partir disso que você elabora a sua tese, é a partir disso que você elabora a sua tese. Se você está em cima do muro, você não elabora um bom processo argumentativo, porque como que você vai trazer argumentos se você ainda não sabe muito bem o que você decidiu? Você não sabe muito bem qual é o seu ponto de vista. Então, antes de ir para o papel de fato, gasta uns minutos aí pensando, tá, mas o que eu acho disso? Por que eu acho que isso aqui é um problema? Por que eu acho que isso aqui é um problema que precisa ser solucionado? Ou como que eu acho que esse problema pode ser solucionado? Essas perguntas vão me ajudando a chegar em respostas e essas respostas vão me dando suporte aí para eu pensar, então, numa tese. Depois que eu escrevi a tese, aí eu vou para minha redação, aí que eu vou para a escrita e vou trazer os argumentos. Depois que você elaborou seus argumentos em relação a essa tese, você até pode voltar e fazer alterações nela, né? Mas começar pela tese é fundamental até para você mudar depois. Então, comecei aqui pela tese. Escrevendo os meus argumentos, mudei um pouquinho meu ponto de vista, ou defini melhor, ou consegui articular melhor o que eu estava pensando. Então, eu volto e dou uma alteradinha ali na minha tese, mas de qualquer maneira, fazer uma tese, começar pela tese, pensar sobre isso é fundamental para a gente poder elaborar um texto que seja de qualidade. A gente pode dizer, então, que todo texto dissertativo e argumentativo ele vai ter essa sequência, ele vai cumprir com essas etapas. Ele tem uma introdução, nessa introdução a gente apresenta e defende, né, faz a defesa da tese de adesão inicial. Para fazer essa tese, para fazer uma boa tese, eu preciso contextualizar essa tese de alguma maneira, essa maneira eu que vou escolher, mas eu preciso definir uma tese, preciso definir um contexto para essa tese, depois eu vou para os meus argumentos, que é onde eu apresento os argumentos a partir dessa tese de adesão inicial. Então, se eu elaborei minha tese aqui em 2, 3 linhas, o que eu posso dizer sobre essa tese? A partir disso aqui eu vou puxando e vou elaborando os meus argumentos,
que precisam necessariamente estar relacionados a essa tese. Lembra lá da competência número 2 e da competência número 3. Essas etapas precisam se respeitar, essas etapas precisam conter aí uma hierarquia. Então, eu vou puxando aqui e vou tentando definir os argumentos a partir da tese. Quando eu chego na conclusão, eu volto então para essa tese, tá? Então, essa tese que eu defini e esses argumentos que eu escolhi se sustentam. A partir disso, o que eu posso fechar, o que eu posso dizer em relação a como que eu posso solucionar esse problema? Lembrando que nem toda conclusão ela vai exigir, né, uma proposta de intervenção, mas a redação do Enem especificamente pede uma proposta de intervenção. Mas tudo depende aí de como que o enunciado, de como que o texto para o qual você está escrevendo está solicitando ali. Se não pedir proposta de intervenção, não é obrigatório, né? Mas se pedir, então você precisa pensar nessa solução que seja possível, que seja viável, que seja ética. Voltando então aqui para a estrutura, falando um pouquinho mais sobre ela. Quando a gente fala da introdução, ela precisa então conter uma tese. Eu começo o meu texto, ele precisa começar pela contextualização ou já pela tese, mas de qualquer maneira, minha tese tem que estar apresentada dentro da introdução, eu não posso deixar para o desenvolvimento. E aí vamos ver alguns exemplos. Quero mostrar para vocês que mesmo que a gente esteja falando de um texto que pareça muito engessado, ele vai conter aí a nossa personalidade, ele vai conter aí o nosso processo argumentativo. Para a gente ver então como a estrutura funciona na prática, eu trouxe 2 redações sobre o mesmo tema, que é o tema de 2017, que é o Desafios para a Formação Educacional de Surdos. Então temos 2 textos, 2 redações nota 1000 que a gente vai analisar juntos e juntas, e a gente vai ver então cada uma dessas 3 etapas da redação e entender um pouco como funciona como funciona na prática, mas também para a gente mostrar que a gente não precisa partir de um modelo pronto para melhorar o nosso processo de escrita. A gente pode elaborar um texto que revele a nossa personalidade, que revele a nossa verdade, que revele o nosso ponto de vista, sem perder o nosso estilo de escrita, mas também respeitando essa estrutura que seja dissertativo, argumentativo. Vamos lá? A primeira redação que a gente vai ver é da Mariana Camelier Mascarenhas. Então, a gente está falando aí sobre a educação dos surdos e a gente tem a introdução dela aqui. Ela diz: na antiga Esparta, crianças com deficiência eram assassinadas, pois não poderiam ser guerreiras, profissão mais valorizada na época. Ponto, temos a contextualização aí. Na contemporaneidade, tal barbárie não ocorre mais, porém, há grandes dificuldades para garantir aos deficientes, em especial os surdos, o acesso à educação devido ao preconceito ainda existente na sociedade e à falta de atenção do Estado em questão. Olha só, a Mariana elaborou uma introdução que já responde pra gente aí muito do que a gente vem falando. Ela contextualizou, tudo bem, mas a tese dela começa a ser apresentada ali no segundo período do parágrafo. Na contemporaneidade, tal barbárie não ocorre mais. Porém, há grandes dificuldades para garantir aos deficientes, em especial os surdos, o acesso à educação devido ao preconceito ainda existente na sociedade e a falta de educação do Estado. Ela faz uma coisa que é fundamental para a gente elaborar um bom texto. Ela especifica, ela funila. Não dá para a gente falar sobre a educação dos surdos de modo muito amplo. Então, a gente vai especificar o que a Mariana considerou aqui como principal problema, o preconceito e a falta de educação, de atenção do Estado à questão ali. Se ela elabora um argumento falando do preconceito e ela elabora um argumento falando da falta de atenção do Estado, ótimo, ela já tem o processo argumentativo dela construído a partir daqui. Vamos ver a outra introdução. A Lorena Magalhães de Macedo fez uma redação também sobre o mesmo tema e ela disse ali na introdução: no convívio social brasileiro, parte considerável da população apresenta alguma deficiência. Contexto. Nessa conjuntura, grande parcela de surdos, em especial, não tem acesso a uma educação de qualidade e o que fomenta maior empenho do poder público e da sociedade civil, com o fito de superar os desafios para a efetiva inclusão desses indivíduos no sistema educacional. Então, ela começa a apresentar a tese dela também no segundo período. Nessa conjuntura, grande parcela dos surdos, em especial, não tem acesso a uma educação de qualidade,
o que fomenta maior empenho do poder público e da sociedade civil com o fito de superar os desafios para a efetiva inclusão desses indivíduos no sistema educacional. Ponto. O problema dela está ali, ó. O que fomenta maior empenho do poder público e da sociedade civil para que a gente supere, então, os desafios para a efetiva inclusão desses indivíduos no sistema educacional. A introdução da Lorena é bem diferente da introdução que a gente viu anteriormente, mas respeita isso aqui, ó. Tem um contexto, tem uma tese apresentada e tem um problema que a tese vai precisar responder. Toda tese, então, precisa partir de um problema, né? Então, se a gente está falando da educação dos surdos, por que isso é um problema? Né? Vamos pensar aí, por que é um problema? A partir disso, a gente vai chegando em algumas respostas e é essas respostas que o nosso texto vai atender ali. Eu sempre digo que para que o nosso texto, né, a gente pega a tese e a gente vai ter a nossa próxima aula, vai falar exclusivamente sobre a tese. Mas a gente pensa, então, como que eu estruturo esse texto já no começo? Se a gente consegue estruturar esse nosso texto lá no começo, fica muito mais fácil para eu não me cansar muito durante a produção. E aí o meu começo está muito bom e o meu fim está horrível. Então, quando eu pego ali a minha tese, eu já penso no meu processo argumentativo. Eu sempre faço um esqueleto, então, antes de elaborar de fato o seu texto. Então, pega ali, a minha tese é isso, escreve a sua tese, puxa uma flechinha, argumento número 1, puxa outra flechinha, argumento número 2, puxa outra flechinha, se você já conseguir, já traz a sua proposta de intervenção e a partir disso que você vai preenchendo as lacunas, tá? Minha tese é isso, o problema número 1 que essa tese acarreta é esse, o problema número 2 é esse, então eu já tenho a estrutura do meu texto aqui, fica muito mais fácil para eu conseguir manter a qualidade dele, porque obviamente quando a gente está escrevendo uma redação, a gente cansa, então é muito comum que a gente pegue uma redação que às vezes comece maravilhosa, mas vai perdendo qualidade da metade para o fim, justamente porque o candidato se cansa. Elaborar um esqueletinho, uma estruturazinha, deixa o seu texto menos cansativo e o processo menos sofrido. Bom, segunda parte da estrutura, desenvolvimento. Desenvolvimento, então, eu preciso entender que ele precisa conter o processo argumentativo, então, quais são meus argumentos a partir da tese, né? O que eu vou dizer a partir da tese? Mas outra coisa que também é fundamental a gente pensar no processo argumentativo é que eu não posso esquecer da persuasão. O processo argumentativo ele é composto pelo convencimento e pela persuasão. Convencimento está no plano das ideias, persuasão está no plano das emoções. Então, um bom texto ou um bom processo argumentativo, ele não conta somente com ideias, com a lógica, com o racional. Ele também precisa apelar para o emocional. Então, um bom texto dissertativo argumentativo, ele vai dialogar com esses dois elementos aqui. Eu trago ideias, eu trago dados, eu trago referências, eu trago boas citações, mas antes de tudo, ele também mostra para o sujeito, para a pessoa, que há um aspecto emocional envolvido naquilo ali. Então, pensa só, olha só, é um problema de fato a gente não ter uma boa educação voltada para a população com necessidades educacionais especiais. Então, isso é um problema. E como que eu, enquanto sujeito, posso tentar resolver e posso tentar dar o meu ponto de vista em relação a isso para tentar resolver essa problemática da melhor maneira possível. Vamos ler uma parte ali do desenvolvimento da Mariana e ela diz que inicialmente, uma entrave é a mentalidade retrógrada de parte da população que age como se os deficientes auditivos fossem incapazes de estudar e posteriormente exercer uma profissão. Olha só, isso aqui é puramente emocional. A gente tem um problema que a gente está conversando, mas muita gente ainda acha que os deficientes auditivos são incapazes de estudar. De fato, tal atitude se relaciona ao conceito de banalidade do mal, trazido pela socióloga Hannah Arendt. Quando uma atitude agressiva ocorre constantemente, as pessoas param de vê-la como errada. Um exemplo disso é a discriminação contra os surdos nas escolas e faculdades, seja por olhares maldosos ou pela falta de recursos para garantir o aprendizado. Nessa situação, o medo do preconceito que pode ser praticado mesmo pelos educadores possivelmente leva à desistência do estudo, mantendo o deficiente à margem dos seus direitos. Fato que é tão grave e excludente quanto os homicídios praticados em Esparta, apenas mais dissimulado. Tá vendo as competências respeitadas aqui? Quando a Mariana tá lá fazendo o desenvolvimento dela, ela volta para aquilo que ela disse lá na introdução, ela volta para falar daquela questão que ela trouxe de Esparta.
Então a gente nota que as ideias não podem estar jogadas. Eu não posso falar de Esparta e sumir daquilo, né? Nunca mais trazer aquilo. Então ela trouxe um contexto do desenvolvimento, ela retoma esse contexto e aí o texto fica maravilhoso. O texto dá uma parte do desenvolvimento da Lorena, ela diz que, sob esse viés, muitos deficientes auditivos encontram dificuldades para acessar o ensino fundamental, médio ou superior, visto que diversas instituições de ensino carecem de uma infraestrutura adequada, adaptada a esses indivíduos, como intérprete de Libras durante as aulas. Tal panorama representa violação da Constituição Federal de 1988 e do Estado da Pessoa com Deficiência, os quais são mecanismos jurídicos que asseguram o acesso à educação como um direito de todos os deficientes. Tá vendo? Ela não precisou necessariamente trazer um pensamento de um filósofo, uma frase pronta de filósofo para sustentar o argumento dela. Ela fala aqui da violação da Constituição Federal de 1988, do Estado da Pessoa com Deficiência, e ela mostra, então, que o conhecimento dela expande para além do óbvio. Isso atesta a ineficiência governamental em cumprir prerrogativas legais que garantem a efetiva inclusão dos surdos na educação. Lorena começa lá na introdução falando de uma perspectiva legal, e ela fala aqui no desenvolvimento dela também de uma perspectiva geral, mas ela também mostra, né, como que são, para além das questões legais, como que isso é um problema que precisa nos tocar, que precisa nos movimentar de alguma maneira enquanto sociedade. Bora para a conclusão? Na conclusão, a gente tem duas coisas fundamentais ali. Primeiro, que esse retorno à tese, toda conclusão precisa voltar para a tese, né? Então, a gente começa falando, a gente traz nossa tese, a gente mostra o problema daquilo. Na conclusão, a gente volta para aquilo, a gente contextualiza de alguma maneira e depois, na redação, como é do Enem, a gente traz uma solução para um problema ou uma intervenção. Vamos ler a redação das meninas, a conclusão ali. A Mariana vai dizer ali: destarte, para que as pessoas com deficiência na audição consigam o acesso pleno ao sistema educacional, é preciso que o Ministério da Educação, em parceria com as instituições de ensino, promova cursos de Libras para os professores. Então, olha, temos uma solução possível, uma solução bem específica e bem direcionada, porque ela estava falando anteriormente. Por meio de oficinas de especialização à noite, horário livre para a maioria dos profissionais, de maneira a garantir que as escolas e universidades possam ter turmas para surdos, facilitando o acesso desse grupo ao estudo. Em adição, o Estado deve divulgar propagandas institucionais ratificando a importância do respeito aos deficientes auditivos, com postagem nas redes sociais para que a discriminação dessa minoria seja reduzida, levando a maior inclusão. Então, a gente vê que a Mariana ela traz mais de uma solução. Essas soluções são possíveis. Quando ela fala das redes sociais, ela mostra de uma situação contemporânea. Então, hoje, boa parte do nosso conhecimento circula pelas redes sociais, ou seja, ela vai mostrando que há soluções para isso. Essas soluções são possíveis, mas essas soluções precisam passar sempre aí pelo poder público, pelo Estado. Redação da Lorena acaba assim: portanto, a fim de garantir que surdos tenham pleno acesso à formação educacional, cabe ao Estado, mediante o redirecionamento de verbas, realizar as adaptações necessárias em todas as escolas e as universidades públicas, com o oferecimento de cursos gratuitos que capacitem os profissionais de educação para se comunicarem em Libras e a contratação de mais intérpretes de Libras para atuarem nessas instituições. Outro assim, famílias e escolas, por meio de, respectivamente, diálogos frequentes e palestras, devem debater acerca da aceitação às diferenças como fator essencial para o convívio coletivo, de modo a combater o bullying e a formar um paradigma comportamental de total respeito aos deficientes auditivos. A solução da Lorena é diferente da solução da Mariana, mas a gente também percebe que, assim como a solução anterior, são soluções, são questões possíveis. A gente nunca pode perder isso de vista, tá? Eu tô só jogando que o poder público tem que resolver isso, ou eu tô dizendo de que modo que o poder público pode resolver isso. Ou ainda, como vai dizer a Lorena, como que as famílias podem resolver isso. Por meio do diálogo, por meio da conversa, por meio dos debates. O poder público aí oferecer cursos gratuitos, oferecer oficinas à noite, disponibilizar mais intérpretes de Libras, ou seja, essas soluções elas precisam envolver toda a sociedade. Gente, essa foi a nossa conversa de hoje. Temos mais uma conversa sobre redação e depois a gente faz uma última sobre interpretação.
No vídeo de amanhã a gente fala sobre tese, a gente vai voltar a falar sobre isso, porque talvez seja a parte mais importante do processo argumentativo, ou pelo menos é a parte que sustenta todo o nosso processo argumentativo. Então vamos tirar um tempinho para falar só dela, da tese. E, enfim, deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando, deixa aqui nos comentários sugestões de outros temas e outros assuntos para a gente conversar. Até mais!